Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de convergência tecnológica, tá? Gente, recapitulando aqui, na aula anterior nós estudamos, um pouquinho aí sobre o conceito do terminal serial, aprendemos como trabalhar com a biblioteca Serial Port do Visual Studio, aprendemos aí a criar algumas rotinas, para poder estabelecer a conexão com o terminal serial. Colocamos algumas validações, para poder conectar com a porta, etc. Então, assim, a parte de configuração do terminal serial, a parte de conexão com o terminal serial, aparentemente está pronta, Se você compilar essa aplicação e der um conectar, você vai perceber que a sua aplicação já vai funcionar perfeitamente, Não vai dar nenhum problema, entendeu? Só que é o seguinte, agora, nós temos que trabalhar com o conceito de enviar informações, da aplicação para o microcontrolador, porque até a última aula, gente, nós aprendemos apenas como configurar o terminal serial no C#, A gente não entrou no contexto ainda do software embarcado e também não criou rotinas aí dentro, da aplicação para poder enviar informações para o microcontrolador, tá? Então é o seguinte, na aula de hoje nós vamos aprender a acionar, um dispositivo, ou seja, acionar um LED, uma ventoinha, acionar uma lâmpada, qualquer coisa, utilizando aí um botão no C#. Então assim, o terminal serial já está pronto, Já está tudo ok. O que falta fazer agora é colocar as rotinas para poder escrever a informação no terminal serial, E depois que você escreveu essa informação no terminal serial, o microcontrolador vai receber essas informações e processar e depois acionar a saída, tá? Então assim, aqui no C#, gente, é uma rotina bem simples de se fazer, tá? Não é nada complexo, tá? É muito simples de se fazer aqui no C#. O que vai dar um pouquinho de trabalho é lá no microcontrolador, porque você vai ter que inserir algumas bibliotecas para poder receber as informações, fazer o tratamento, armazenar num vetor de caracteres e depois colocar algumas estruturas condicionais para poder validar o tipo de informação que você vai receber. E em cima dessa validação, ou seja, em cima da interpretação dessas informações que você receber, que o microcontrolador vai receber, você vai determinar se vai ligar ou vai desligar alguma coisa, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui na minha tela inicial aqui do C# dois botões, um botão de on e um botão de off, tá? Então assim, quando eu clicar no botão de on, eu vou disparar uma informação para o microcontrolador para ligar alguma coisa, tá? E quando eu clicar no botão de off, eu vou disparar alguma informação no microcontrolador para poder desligar alguma coisa. Então olha só, vou colocar uma rotina dentro desse botão on aqui. Se eu der um duplo clique, vocês já sabem, que ele já vai criar para mim uma funçãozinha, com um evento do tipo clique, tá legal? Então assim, toda vez que eu clicar no botão on, ele vai executar o que eu escrever aqui dentro dessa funçãozinha, tá? Gente, eu gosto de escrever o meu código sempre numa rotina de try catch, Por quê? Porque se der algum BOzinho, alguma coisa, ele não vai apresentar um erro muito estranho pro operador, mas ele vai formatar esse erro numa janela bonitinha, etc. Ele não vai encerrar a aplicação, tá? Então assim, eu gosto sempre de trabalhar com o conceito de try catch, porque se der alguma exceção, algum erro, você consegue executar alguma rotina, alguma tomada de decisão baseado nesse erro, tá? Então olha só, aqui no meu try catch eu vou fazer exatamente o que eu tinha feito com as demais rotinas que nós criamos na aula passada, Eu vou colocar um message box, tá? Vocês já aprenderam a colocar um message box, tá, gente? Só para apresentar aqui uma mensagem para o usuário, Ou seja, a mensagem de exceção aí quando ocorrer, tá? Vamos colocar aqui um botão OK e um ícone de erro, Pronto. A princípio, o tratamento de exceção que eu quero fazer aqui é um tratamento só de apresentação, tá? Da mensagem do erro, ou seja, a mensagem da exceção. Não quero fazer nada além disso. Mas eu posso colocar mais coisas se eu quiser. Eu posso fechar a aplicação, eu posso
colocar, sei lá, uma rotina para escrever uma mensagem na tela, né, numa label. Eu posso abrir um arquivo, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você faz o que você quiser aqui. Você é o programador, você tem a liberdade para poder desenvolver do jeito que você achar mais interessante. No meu caso aqui, gente, eu vou colocar uma simples mensagem, né? Ou seja, vai aparecer um message box do usuário apresentando a exceção, tá? E aqui, gente, dentro do try, ou seja, o que eu quero enviar para o microcontrolador, olha só. Primeiro, nós instanciamos a serial port, né? E demos o nome para essa instância de porta serial. Então eu vou chamar ela aqui, né? Porta serial. E olha só que negócio simples. Porta serial.write. O que seria o write? Escrita. Escrita tá para onde? A escrita, né, na porta que você direcionou. Então olha só. O que eu vou escrever? Eu posso escrever a string que eu quiser aqui. Mas eu vou manter aqui, gente, eu vou manter aqui, pessoal, um modelinho, como se fosse uma espécie de um protocolozinho, tá? Para facilitar a nossa vida. Eu acho que é muito importante você trabalhar com um padrão, com um modelo de protocolo, por mais que seja um simples acionamento, entendeu? Por mais que seja, clicou no botão, acende um LED, clicou no botão, aciona um relé para ligar uma lâmpada, acender uma lâmpada, né? Ou clicou no botão, aciona um relé para poder ligar o motor, enfim, tá? Independente daquilo que você quer acionar, ou seja, do periférico que você quer acionar, é interessante que você sempre estabeleça um modelinho de protocolo, tá? A questão do protocolo, ele não é perfumaria, né? Não é perfumaria. A questão do protocolo, ele vai organizar melhor o seu código e ele vai trazer um pouquinho mais de segurança, né? Porque assim, se porventura perder algum dado no caminho, alguma coisa assim, perder algum pacote, alguma coisa, se ele não tiver estruturado, baseado na regra que você estabeleceu naquele protocolo, o microcontrolador ele vai descartar a informação, tá? Então assim, vamos inventar um protocolo aqui, ó. Esse caractere aqui seria para um caractere de start, tá? Ou seja, estou iniciando a transmissão. Depois eu vou colocar um X, um Y e um fecha colchete. Aqui seria, por exemplo, start, tá? E um finish, tá legal? O X aqui seria qual que é, vamos dizer assim, qual que é o periférico, né? Periférico que você quer acionar, tá? E aqui seria o status, né? Ou o comando. Vamos colocar aqui nível lógico, tá? Então vamos imaginar um protocolozinho assim. Start. Qual que é o periférico? Por exemplo, toda vez que eu mandar eu vou acender um LED. Que eu quero trabalhar com LED. Toda vez que eu colocar 2, eu quero trabalhar com a ventoinha. Toda vez que eu colocar 3, eu quero trabalhar, por exemplo, com o relé. Ou seja, você customiza do jeito que você quiser, tá? Vamos colocar aqui o 1, por exemplo, que seria acender um LED. E qual que seria aqui o nível lógico? Então eu vou clicar em ON, então eu vou ligar. Então 1 liga, 0 desliga. Finish aqui para finalizar, né? E depois eu posso enviar vou trabalhar com quem? Com o LED. Vou fazer o que? Desligar, entendeu? Não é que isso aqui é obrigatório, tá, pessoal? Não é que esse modelo aqui ele tem que ser obrigatório. Mas assim, organiza, né? Fica um pouquinho mais profissional, entendeu? Assim, quando você vai desenvolver a programação, quando você enviar a letra A, acende o LED. Quando você enviar a letra B, apaga o LED. Não é um negócio legal. O legal é você criar mesmo um protocolo, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Então assim, eu acabei de criar um modelinho com vocês aqui, né? Usando 4 caracteres. E cada um desses caracteres vai ter uma função, né? Aí no processo. Então eu vou ter um caractere para indicar que eu estou começando a receber uma informação da interface gráfica, um segundo caractere que vai indicar qual que é o periférico que eu quero trabalhar, se eu quero trabalhar com LED, se eu quero trabalhar com a ventoinha, se eu quero trabalhar com o resistor de aquecimento, enfim. E o outro caractere seria para, tipo, vou ligar ou vou desligar, né? E o último caractere seria para finalizar a transmissão, tá? Então assim, vamos imaginar que o caractere 1 seja, por exemplo, o acionamento de um LED.
Aí, no seu projeto, você que vai determinar a lógica. Então, você que vai falar, ó, 1 é para um LED, 2 é para uma lâmpada, 3 é para uma ventoinha, 4, sei lá, é para um relé que vai ligar um motor de um portão. Enfim, você que vai determinar no seu projeto, tá? Então, por exemplo, aqui, eu quero acionar. Então, eu vou enviar, abre colchete, 1. Então, vou acionar. Pronto. Na parte do C Sharp, gente, é só isso aqui. Não tem mais nada para fazer na parte do C Sharp. E vou copiar esse código aqui e vou fazer o mesmo com o off, tá? Vou fazer o mesmo processo aqui com o off. No caso aqui, o 1 seria um periférico, seria o meu LED. Agora aqui eu vou desligar. Pronto. No C Sharp, gente, é só isso, tá? É só isso. É só você colocar o nome da sua instância lá que você... o objeto, né? Quando você instancia, você cria um objeto. Então, só você chamar o objeto que você instanciou e colocar a função write, e a função write desse objeto, ele vai enviar a informação para o buffer serial, tá? No caso aqui, eu estou enviando essa string baseada nesse protocolo que eu acabei de mencionar, beleza? Bom, a princípio é isso no C Sharp. Agora vamos brincar um pouquinho com o microcontrolador, tá? Deixa eu fechar aqui o projeto e vamos criar um novo projetinho aqui, tá? Eu vou colocar o nome de acionamento simples, né? Vamos colocar aqui acionamento simples, interface underline microcontrolador, tá? Vou chamar de acionamento simples, interface microcontrolador. Bom, vou criar um novo projeto, segue toda aquela regra que vocês já estão careca de saber, né? PIC, 18F, 4520 ou 45.2 aqui, que os dois vão funcionar aí no simulador, né? Eu vou colocar 4520 porque é o mesmo que eu tenho na minha placa, tá? Física. Coloco de 8 MHz. Vou colocar aqui, vou salvar ele aqui dentro do acionamento simples, microcontrolador. Vou dar um nome aqui de acionamento MCU, micro, acionamento simples, tá? Dá o nome de acionamento simples. Next, não vou incluir nada por enquanto. Next, finish, tá? Gente, a princípio eu vou apenas configurar o LED que eu quero trabalhar, tá? Então eu vou trabalhar com o port D de dado, então eu vou colocar um 3D igual a 0, port D igual a 0 e já vou colocar aqui um hash repetição infinito para eu poder escrever o meu código, tá? Então assim, logo de início aqui eu já coloquei 3D igual a 0, port D igual a 0, justamente para poder apagar todos os LEDs aí do port D, tá? O que eu preciso fazer agora aqui no microcontrolador, tá? Aqui em Library Manager, gente, eu tenho uma biblioteca específica para trabalhar com comunicação serial, que é a UART, ó. Eu vou habilitar ela e eu vou dar uma olhadinha aqui, né, em todos as funções que eu tenho disponível para trabalhar com essa UART. Então aqui a gente já começa a fazer uso, né, de biblioteca no MicroC4PIC, porque assim, você escrever um código para poder receber as informações no terminal serial do microcontrolador não é um processo assim tão simples de se fazer. Porém, o MicroC4PIC, né, os desenvolvedores aí do MicroC4PIC, eles já pensaram e já criaram aí umas bibliotecas, né, padronizadas que vão facilitar o tratamento dessas informações, facilitar, né, a recepção, né, desses dados aí, tá? Tanto a recepção quanto a transmissão e configuração também do terminal. Então, quando você vem aqui em Library Manager, é só você selecionar aqui a opção UART, tá? Que ele já vai habilitar o uso dessa biblioteca para você, tá bom? Bom, como que eu vou configurar essa biblioteca? A primeira coisa que eu vou chamar nessa biblioteca aqui é a função UART underline init. O UART1, professor, é porque o microcontrolador ele tem várias portas seriais, entendeu? Você tem vários canais de comunicação. Então vou usar o canal 1 aqui. O UART1 underline init, tá? O que essa função vai fazer, tá, pessoal? Um UART1 underline init.
ela vai inicializar, tá, o terminal serial do microcontrolador. Ela já vai inicializar para você, tá? E ela já vai configurar tudo. A única informação, né, que essa biblioteca pede para você aqui é o baud rate. Lá no microcontrolador, lá no C Sharp, perdão, nós havíamos criado na aula passada, né? Nós tínhamos definido um baud rate de 9.600 bits por segundo, né? Então aqui eu tenho que colocar a mesma configuração. Sempre quando você for criar alguma coisa para poder comunicar, ou seja, tem um dispositivo de um lado, dispositivo do outro, né? Comunicação serial. O que você fizer de um lado, você tem que espelhar do outro. Então, se você configurou um baud rate de 9.600 lá na sua aplicação com C Sharp, você também vai ter que colocar um baud rate de 9.600 bits por segundo no microcontrolador também. Então aqui, nessa função, o art1init, ele vai inicializar, né, o módulo da UART aqui do microcontrolador já com esse baud rate pré-definido de 9.600 bits por segundo. Tá legal? É só isso daí, tá, gente? Mais nada. Outra coisa que eu quero fazer aqui também, gente, né? Eu vou criar uma variável global aqui acima da função voidMan, né? Que vou criar aqui um vetor char, tá? Chamado dados com 1, 2, 3, 4, 4, 5. Vou colocar aqui 5 posições, tá? Porque é o seguinte, né, gente? Nós temos aqui no nosso protocolo 4 caracteres, né? E eu sempre adiciono mais um que seria o caractere de terminação, tá? Esse caractere de terminação já é um caractere automático aí que o microcontrolador, ele já, aliás, o próprio C Sharp já envia, tá bom? Então vou criar um vetor de caracteres aqui com 5 posições e esse vetor vai receber todas essas informações aqui, tá? Bom, dentro do meu last de repetição aqui, o while1, né, ou seja, last de repetição infinito, eu vou colocar aqui uma outra função, tá, dessa biblioteca UART aqui, que é essa UART data ready, tá? Eu já tenho a tela digitada aqui, tá, gente? Essa aqui, ó, UART data ready. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um if dizendo assim, ó, se, né? Se o que? Eu receber alguma informação no canal serial, ou seja, toda vez que essa função for retornar com o valor 1, quer dizer que eu recebi alguma coisa dentro do meu canal serial, tá? Ou seja, recebi alguma coisa no meu buffer serial. Porque assim, não é interessante que você fique toda hora, né? Fazendo com que o microcontrolador fique fazendo a varredura, né, no terminal serial. Você vai gastar o processamento dele à toa. É legal que o microcontrolador vá lá e faça a varredura no terminal serial para coletar as informações, desde que eu tenha alguma coisa lá, ou seja, desde que a minha outra aplicação tenha enviado alguma coisa, entendeu? Se ela não me enviou nada, eu não preciso fazer nada, entendeu? No caso aqui, essa função art1 data ready, ela é uma função que vai ficar monitorando para ver se eu recebi alguma coisa no terminal serial, entendeu? Se eu recebi, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma leitura. Aí eu vou utilizar aqui, pessoal, uma outra função aqui, tá? Vou colocar aqui com 10 caracteres. Uma outra função aqui, que é chamada de write read text, ou seja, vou ler o que eu recebi baseado num caractere de terminação. Então, o que essa função vai fazer? Ela vai ler as informações que foram enviadas, né, pela aplicação aí, pelo C Sharp, só que ela vai ler as informações e vai ler até que ponto, ou seja, eu vou ler uma sequência de caracteres, mas eu vou ler até que ponto? Até o caractere terminador aqui. Por isso que eu falei para vocês que é interessante a gente ter um caractere terminador. E aqui essa terceira opção, eu coloquei 10, tá? Seria a quantidade de bytes que eu estou recebendo no meu buffer, tá? Então assim, eu sempre coloco um pouco a mais para evitar falhas, perdas de transmissão, etc. Então sempre, se eu vou utilizar 5 caracteres, eu sempre coloco o dobro, tá bom? Depois disso aqui, pessoal, é basicamente você colocar estruturas, né? Condicionais aqui para poder tratar os dados. Ah, esqueci de uma coisa. Essa função aqui, o write1 read text, ela tem 3 argumentos, né? O primeiro, né? Aonde você quer armazenar as informações que você recebeu, né, no terminal serial aí. No caso, perdão, gente, eu esqueci de uma coisa. Essa o write1 aqui, eu vou colocar debaixo do port D, tá? Pronto. Aí.
eu vou armazenar num vetor de caracteres, tá? Sempre que você for utilizar essa Write1 Read Text, você tem que armazenar ela sempre num vetor de caracteres. Então, aqui no caso, eu queria um vetor de caracteres chamado dados, com 5 posições. 5 posições porque eu quero receber 4 caracteres. Um é terminação, né? Então, é o terminador, então vou colocar aqui 5. E ela tem que ser um vetor. Então, essa Write1 Read Text, ela pede para você qual que é o vetor de caracteres que você quer fazer a armazenagem dos dados. Então, aqui o nome eu chamei de dados, né? Qual que é o caractere de separação, de terminação não, mas tipo assim, uma referência para essa função, para dizer o seguinte: olha, eu recebi informação até aqui. Então, o meu caractere de terminação aqui do protocolo, não do terminal serial, do protocolo, é esse cara aqui, tá vendo? É esse cara aqui, ó, o fecha colchete. E uma quantidade de bytes que eu vou ter aí como um length, ou seja, a quantidade de bytes do meu buffer. Eu sempre costumo colocar sempre o dobro que eu estou trabalhando, beleza? Então essa função, Write1 Read Text, ela vai receber lá, abre colchete, 00, fecha colchete, por exemplo. Ou abre colchete, 11, fecha colchete. Vai receber essas informações e vai armazenar no vetor. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar estruturas condicionais aqui para poder tratar as informações e acionar, né? Então, por exemplo, qual que é o caractere que eu tenho aqui que indica que eu estou iniciando a transmissão? Não é o abre colchete? Então, o que eu vou fazer? Se dados na posição 0... perdão, gente. No vetor, acredito que vocês, né? Isso aqui que eu vou falar não é nenhuma novidade para vocês, tá? O vetor, ele vai armazenar assim, dados o abre colchete, ele vai armazenar no índice 0 do vetor. A primeira informação aqui ele vai armazenar no índice 1 do vetor. A segunda informação, o segundo caractere, ele vai armazenar, terceiro caractere, perdão, gente, ele vai armazenar no índice 2 do vetor. E o terceiro caractere ele vai armazenar no índice 3, tá? Então assim, o que ele vai fazer? Ele pega o vetor dados, pega as informações e armazena no vetor de forma sequencial, né? Ou seja, pega e armazena uns índices, né, de forma sequencial. Então, dados na posição 0 é o abre colchete. Então, por que eu vou fazer uma validação aqui? Se realmente eu recebi, né, abre colchete, né, aqui no meu projeto, deixa eu só confirmar se é aspas simples ou aspas duplas, tá? É aspas simples. Se realmente eu recebi, né, as informações do terminal serial e as informações que eu recebi abre colchete, né? Quer dizer que está tudo certo por enquanto. Então, quer dizer que eu recebi aí uma informação certa, né? Então, beleza. Agora, qual que é a segunda informação, né? A segunda informação aqui eu vou colocar como mais um if. Se na posição 1 eu receber a informação 1, por exemplo, né? Então aqui eu já vou determinar, né, qual que é o meu periférico, ó. Se aqui eu recebi 1 seria um LED, né? Por exemplo, 2 seria a ventoinha, né? 3 seria um relé e assim por diante. Você que escolhe, tá? Então, se o meu segundo caractere aqui, que eu acabei de colocar, for 1, quer dizer que eu vou trabalhar com o LED e assim por diante. O terceiro caractere aqui que está no índice 2 do vetor é o status, tá? Então vamos lá, olha lá. Se, por exemplo, né, eu receber, né, na posição 2 no índice 2 do vetor a informação 0, né, o que eu vou fazer? Eu vou desligar, ou seja, no caso aqui é o LED, então eu vou apagar. Então eu vou fazer assim, ó, port D. Vou trabalhar com o LED RD0, tá, gente? RD0 igual a 0, tá? Caso seja 1, o que eu vou fazer? Eu vou acender o LED, tá? Então aqui seria o nível lógico, né? Ou seja, você vai ligar ou desligar, né? Tá vendo? Então, em cada um dos índices aí do meu vetor, eu vou armazenar as informações baseadas nesse protocolozinho que eu acabei de criar aqui, né? E eu vou fazer o tratamento. Então, olha só, se eu receber alguma coisa e não for o abre colchete, o meu microcontrolador ele automaticamente vai descartar, porque vai que tenha uma perda de informações, alguma coisa assim. Então ele vai descartar. Então quando você coloca uma rotina de programação baseada nessa lógica aqui, você força
né, a placa sempre a receber a informação padronizada do seu protocolo, entendeu? Então ele só vai executar essas demais estruturas condicionais aqui se eu receber, né, no primeiro caractere o abre colchete. Aí depois, se no segundo caractere for 1, for 2, for 3, for 4 e assim por diante. E no terceiro caractere ele vai ser obrigado a trabalhar com o nível lógico, ou seja, você vai ligar ou desligar, tá? Basicamente, gente, o código é isso daqui. Eu vou compilar, tá? Vamos ver se não vai dar nenhum erro aqui na compilação. Vou esperar um pouquinho aqui. Enquanto ele vai compilando, eu vou abrir o meu simulador de porta serial, né? Então vou abrir aqui o meu simulador de porta serial. E já vou criar... E já vou criar aqui duas portas virtuais, que seria com 1 e com 2, né? Vou minimizar. Agora, o que eu vou fazer? Bom, vou executar a minha aplicação. A minha aplicação eu estou querendo colocá-la na COM1, tá? A minha aplicação eu quero colocar na COM1. E o meu simulador eu quero colocar na COM2, tá legal? Bom, port D aqui ligado. O que mais que eu preciso ligar aqui, professor? RX e TX, tá vendo? Ó, RX e TX. Por que RX e TX, professor? Porque esses caras aqui são o transmissor e o receptor da comunicação serial, então tem que habilitar eles aqui, tá? Bom, o que mais nós precisamos fazer aqui, né, em termos de configuração, tá, na placa? Eu vou vir aqui em File, Configure, tá? Configuração. E qual que é a porta serial que vai estar apontada aqui, né, para essa placa? Eu vou chamar aqui a COM2, tá? A COM2 vai ser minha placa, ó, só serial port. O programming port não mexe não, só na serial port. Então a minha placa vai estar recebendo informações de comunicação serial na COM2, tá? E o meu software, ele vai estar recebendo informações da comunicação serial na COM1, tá vendo? Vou conectar aqui, conectou. Agora eu vou carregar aqui um arquivo em hexadecimal, né? Ele é o arquivo acionamento simples, interface microcontrolador. Pronto. Vamos fazer um teste, pessoal, para ver se está tudo certo. Se não tem nada de errado, né? Ou seja, se tudo foi programado de forma correta, ele vai receber a informação e vai acionar o LED D0, tá? Vamos ver. Olha só a mágica. Enviei a informação, abre colchete, 1, fecha colchete, ele acendeu o LED. Agora eu vou colocar em off, ó. Ó, tá vendo só? Apagou o LED, acendeu o LED, apagou o LED, acendeu o LED, apagou o LED. Tá vendo? Então olha só, funcionou caiu como uma luva, né? Ou seja, funcionou perfeitamente aí. Agora cabe a você a definir as configurações, né? Você que vai determinar aí quantos botões você vai querer, quantos dispositivos você quer acionar. Aqui eu fiz a demonstração de apenas um periférico, né? Eu demonstrei para você, né? Eu trabalhei com você aqui com apenas um periférico. Mas você é livre para colocar quantos botões você quiser aí na porta serial, tá? Você pode colocar N botões na sua interface serial e você pode configurar N periféricos aí no seu microcontrolador, né? Professor, se eu quiser mudar aqui para ventoinha, como é que eu faço? Ó, vou ligar aqui a ventoinha, né? Cadê aqui, ó? Ventoinha é o RC2, tá? Então a ventoinha eu tinha padronizado, ó. A ventoinha aqui, olha só. Vou fazer mais um exemplo para vocês, tá? Vou pegar aqui a ventoinha. A ventoinha é o tric.rc2, tá? Gente, o porte C, tome cuidado com uma coisa, porque no porte C, ele tem o mesmo, os pinos que eu tenho no porte C, no grupo C, eu tenho dois pinos ali que são os pinos de RX e TX da UART, tá? Os pinos de RX e TX da UART são os pinos RC7, tá? E o RC0, tá bom? Então toma um pouquinho de cuidado, tá? Com o porte C. Por isso que eu vou fazer a configuração aqui individualmente para o pino, tá? Então tric RC2 que é a ventoinha, vou colocar aqui porte C.RC2 igual a 0 para desligar a ventoinha. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar toda essa estrutura aqui, tá? Vou copiar toda essa estrutura aqui. E vou falar o seguinte, ó. Bom, se 1 é o LED, então
2 é a ventoinha. Olha lá, tá vendo? Ó? Viu como ficou fácil? Então 2 é a ventoinha. E eu mudo aqui agora para porte C, ponto RC2. E aqui eu mudo para porte C, ponto RC2. Tá vendo? Então olha só como ficou legal, gente. É só mudar aqui o caractere para 2, né? Porque é baseado no nosso protocolo, e mudar aqui o pino. Vou compilar. Vou carregar novamente. E aqui no C Sharp, pessoal, ó, vou fazer uma jogada aqui. Vou arrastar esses botões para cá. Vou copiar esses dois botões, Ctrl C, Ctrl V, tá vendo só? Ó, vou copiar. E vou copiar essa label, vou colar aqui essa label. Aqui eu vou chamar de, por exemplo, vou chamar aqui de botão, tá? E vou copiar e colar essa outra label. E aqui eu vou chamar de ventoinha, tá? Agora é só eu renomear os botões e mandar a escrita aqui no comunicação serial, né? Então, olha só. Aqui é o seguinte, ó. Aqui eu chamei de BTN on, né? Eu vou mudar esse nome de BTN on aqui para BTN on LED, tá? E esse BTN on aqui eu vou colocar como BTN off LED, tá legal? Agora aqui para ventoinha eu vou chamar aqui de BTN on ventoinha, vent de ventoinha, e aqui BTN off vent, tá? De ventoinha, tá legal? Eu só criei aqui mais uns botõezinhos, né? Para eu poder acionar, tá legal? Só mudei os botões. Agora olha que simples. Vou copiar o código daqui, gente. Só vou copiar, colar aqui na ventoinha. E como é que eu diz lá? Como é que eu falei lá? Bom, 1 é LED, 2 é ventoinha, né? E o nível lógico, 1 é liga e o 0 seria desliga, né? Então, 2.1 é liga, 2.0 é desliga, tá? Então, vou colocar aqui o off para 0. Vou compilar. Vou recarregar o código aqui. Vamos ver se vai ligar a ventoinha. Ó, primeiro ver se eu não atrapalhei aqui o LED, né? Vamos colocar com 1, conectei. Ó, não atrapalhei o LED. Agora vamos ver a ventoinha. Olha só, ó. On ventoinha, off ventoinha, on ventoinha, off ventoinha, on LED, off LED. Tá vendo só? Com esse protocolo, depois que você criou essa rotina, que você criou essa arquitetura aqui no protocolo, fica muito fácil você trabalhar, porque daí você consegue copiar o código e só alterar o parâmetro que você precisa, né? O que eu fiz aqui no C Sharp, vocês viram que eu só copiei e colei. A mesma coisa eu faço aqui nesse meu if aqui no microcontrolador, né? Então, por exemplo, ó, esse if aqui é o if que determina qual que é o periférico que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, se dados na posição 1 é o LED, então aqui eu vou colocar as rotinas para trabalhar com LED. Se dados na posição 1 é 2, é a ventoinha, aqui eu vou colocar as rotinas para trabalhar com a ventoinha, né? E os demais ifs aqui seria para ligar ou desligar. É basicamente isso, gente. Não tem muito segredo não. Agora cabe a você a modelar o seu código aí baseado no seu projeto, tá bom? Gente, vou ficar por aqui e, por favor, pratiquem, façam, tá? Desenvolvam essa interface, desenvolvam esse código, e qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, entre em contato. Um forte abraço, gente, e até a próxima aula.